Sabe aquela história que talvez alguém mais velho da família já tenha contado sobre ser forçado na escola a escrever com a mão direita? Pois é, por muito tempo e em várias culturas, ser canhoto foi visto como algo errado. A própria palavra para destro, em muitas línguas, também significa correto. Isso nos joga direto num verdadeiro enigma da evolução. Um quebra-cabeça que, olha, já dura meio milhão de anos. Essa é a grande questão, né? Se existiu tanta pressão, tanto social quanto prática, contra os canhotos, por que essa característica simplesmente não sumiu? Por que ela continua por aí? A gente começa a encontrar uma pista nesse número aqui, 10%. Hoje, mais ou menos 1/10 da população do mundo é canhota. É uma minoria, sim, mas uma minoria bem consistente. E o mais curioso é que essa proporção não é de agora. Pelo contrário, evidências arqueológicas como marcas em ossos e em ferramentas super antigas mostram que essa divisão de 10% está aí, estável, há pelo menos 500 mil anos, o que só deixa o mistério ainda maior. Ok, então vamos investigar isso. A primeira suspeita, claro, sempre cai na genética. Será que ser canhoto está simplesmente nos nossos genes? Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a lateralidade não é um comportamento que se aprende, não é uma escolha. É uma característica inata. Estudos até mostram que dá para prever isso com base na posição do feto dentro do útero, muito antes de alguém sequer pensar em pegar um lápis. Mas a resposta não é um simples sim, é mais complicado. Gêmeos idênticos, por exemplo, que têm exatamente os mesmos genes, podem ter mãos dominantes diferentes. Isso já mostra pra gente que, embora a genética tenha um papel importante, ela não explica a história toda. Essa tabela aqui ilustra isso muito bem. A genética, nesse caso, funciona mais como um jogo de dados, sabe? É uma questão de probabilidade, não de certeza. 2 pais destros têm cerca de 10% de chance de terem um filho canhoto. Agora, se um dos pais for canhoto, essa chance já sobe para 17%. Então, se não é só genética, o que mais está acontecendo aqui? A resposta parece estar num equilíbrio muito delicado de forças da evolução. Um modelo matemático bem recente sugere que a persistência desses 10% de canhotos é o resultado de um verdadeiro cabo de guerra da evolução, entre as pressões da competição de um lado e as da cooperação do outro. Vamos dar uma olhada na primeira força desse cabo de guerra, a vantagem que ser canhoto pode dar em situações de competição. É a chamada hipótese da luta. A ideia é que em qualquer confronto direto, seja uma luta ou um esporte, os canhotos levam vantagem por causa do elemento surpresa. Pensa bem, a maioria das pessoas que é destra está acostumada a enfrentar outros destros. Já o canhoto, bom, ele passa a vida inteira treinando contra destros. Isso o torna um oponente totalmente inesperado. E olha, os dados dos esportes mostram isso de um jeito impressionante. No beisebol, que é um esporte de confronto direto, os canhotos são 10% da população geral, mas quando a gente olha para os melhores rebatedores, esse número salta para incríveis 50%. É uma vantagem muito clara, não tem como negar. Então, se a competição fosse a única força em jogo, a lógica é que a evolução iria favorecer os canhotos até eles não serem mais uma minoria. A população ia se estabilizar numa divisão de 50-50 e aí, claro, a vantagem da surpresa ia desaparecer. Mas a gente não vive nesse mundo 50-50. Por quê? É aqui que a outra ponta do cabo de guerra entra na história. A evolução humana não é só sobre competir, é também, e talvez principalmente, sobre cooperar. E nesse cenário, a coisa muda de figura. No mundo cooperativo, onde as pessoas compartilham ferramentas, a coisa complica. A grande maioria das ferramentas, de tesouras a máquinas industriais, é feita para destros. Isso cria uma desvantagem real e até um risco maior de acidentes para quem é canhoto. Vamos pegar o golfe como exemplo. É um esporte onde o desempenho não depende de enfrentar um adversário diretamente. E aqui, a porcentagem de canhotos entre os melhores jogadores cai para apenas 4%, bem abaixo dos 10% da população. Isso mostra o custo de ter que achar equipamento e instrução adaptados. Se a gente levar essa lógica ao extremo, no mundo onde só a cooperação e o compartilhamento de ferramentas importassem, a desvantagem seria tão grande que a população de canhotos poderia diminuir com o tempo, e talvez, quem sabe, até sumir. E agora, a gente junta as duas peças do quebra-cabeça. Não é um mundo de pura competição, nem de pura cooperação. A resposta da evolução está justamente no meio, no equilíbrio. É um ato de equilíbrio perfeito. A vantagem na competição empurra o número de canhotos para cima, na direção dos 50%. A desvantagem na cooperação empurra o número para baixo, na direção do zero. E o ponto onde essas duas forças se anulam, onde encontram o equilíbrio,
É exatamente em torno dos 10% que a gente vê hoje em dia. E o mais incrível é que esse modelo de equilíbrio não só explica a proporção na população como um todo, mas também consegue prever com uma precisão impressionante as porcentagens que a gente encontra nos diferentes esportes, sejam eles mais de competição ou mais individuais. E isso nos deixa com uma reflexão final muito poderosa. A proporção de destros e canhotos não é um mero acaso. É um registro vivo, um fóssil comportamental do equilíbrio delicado entre competir e cooperar que moldou a nossa espécie. Talvez as respostas para alguns dos maiores enigmas da nossa evolução estejam literalmente nas nossas próprias mãos.